Bom, nessa noite é a nossa terceira semana da nossa série Vozes, e nessa terceira semana nós vamos estar falando a respeito da voz da maioria. O que seria isso, né? A voz da maioria. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que o ser humano não vive sozinho, né? É impossível para o ser humano viver só. E Deus, ele percebeu isso rápido, né? Ele percebeu isso logo após criar Adão. Deus percebeu que o homem não poderia ficar só. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Né? Então, o ser humano ele tem a necessidade de conviver. Né? E para conviver é necessário mais de uma pessoa, né? Não dá para conviver sozinho, né? Então, numa convivência é necessário que exista mais de uma pessoa. E nós temos essa necessidade, nós não conseguimos viver sozinhos, né? Nós precisamos de pessoas, né? Que convivam conosco. E Deus, ele percebeu isso, ele olhou para o homem, olhou para Adão e falou: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja semelhante, que seja semelhante a ele, né? Nós precisamos de pessoas e nós acabamos nos aproximando mais, muitas vezes, das pessoas que são mais parecidas ou mais semelhantes conosco. É muito comum isso, né? Principalmente em ambientes com muitas pessoas, tipo escola, trabalho, até mesmo na igreja, é muito comum a gente ver as rodinhas, né? E eu não estou falando de panela, não estou falando de panelinha, não é no sentido pejorativo, tá? É no sentido comum mesmo, né? É muito natural que acabam se formando as rodinhas. E as rodas, elas não tem nada de errado, não tem nada de ruim. São pessoas que têm questões mais semelhantes, que têm questões mais parecidas, muitas vezes que pensam mais parecido e acabam naturalmente, né, se aproximando mais e criando um vínculo maior. Isso é extremamente natural, né? A gente não pode misturar as coisas. É claro que a panelinha ela não é legal, mas não é disso que a gente está falando, tá? Mas a questão é, nós precisamos de pessoas, nós não conseguimos viver sozinhos, nós precisamos de pessoas. E nesse contexto, né, da necessidade de termos pessoas convivendo conosco, de não vivermos sozinhos, entra uma outra questão aí, que é a questão da influência. Né? Todo conjunto de pessoas, seja um conjunto pequeno ou um conjunto grande, sempre vai haver as pessoas que são mais influenciadoras e as pessoas que são mais influenciadas. Isso também é natural, isso também é muito natural. Né? Até hoje, influenciador virou até uma profissão, né? Mas, na verdade, influenciar sempre foi algo natural do ser humano, ou de influenciar alguém, ou de ser influenciado por alguém. Isso desde o começo da humanidade, somos influenciados ou influenciamos as pessoas. Então, essa questão da influência, ela é muito natural, mas é algo que nós realmente precisamos tomar cuidado, porque ela vai entrar totalmente naquilo que nós temos para falar hoje. E quando nós falamos de influência, nós vemos que cada vez mais, né, não que isso seja uma coisa de hoje, né, dos nossos tempos de hoje, isso sempre existiu, mas hoje tá muito clara, né, uma necessidade de muitas pessoas de influenciar, né? Até como eu disse, hoje influenciador ou influenciadora se tornou até um sinônimo de profissão,
né? O que você faz? Eu sou influencer, né? Então, o que é um influencer, né? É um influenciador ou uma influenciadora que trabalha principalmente na internet, né? Então, se tornou até mesmo um emprego, né? Um trabalho. Mas, como eu já disse, é algo já natural do ser humano, tá? Influenciar e também ser influenciado. E nisso nós temos alguns perigos que nós precisamos cuidar. E um deles está descrito lá no Salmo capítulo 1, versículo 1. Até uma prova, né, de que isso não é algo da modernidade, não é algo de hoje, é algo que já existe há muito tempo. Em Salmo 1, versos 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o salmista do primeiro salmo, né, da Bíblia, e nos seus 2 primeiros versos, já vem com um conselho muito forte. Cuidado com a influência, né? Se a gente pudesse resumir esses dois versos de Salmo 1, a gente poderia resumir mais ou menos assim: tome cuidado com a influência, né? Com quem te influencia, né? O verso 1, ele diz quem não deve te influenciar. E no verso 2 ele disse aonde você deve se influenciar, né? Por onde você deve ser influenciado. No primeiro ele fala dos cuidados, quando ele diz lá, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Então no primeiro verso ele dá aqui alguns cuidados que nós temos que ter com relação à má influência. E no verso 2 ele vai dizer, bem-aventurado, né? Aquele, pelo contrário, né? Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, aquele que é influenciado por Deus, né? Aquele que ouve a Deus, né? Em todas as semanas, quando a gente estiver falando de uma voz que nós não devemos ouvir, automaticamente nós vamos ser levados a aquele seguinte princípio, né? Aquela seguinte prioridade: ouvir a Deus. Né? Se eu ouço a Deus, automaticamente eu acabo barrando as vozes contrárias, as vozes que nós devemos barrar. Mas é muito legal a gente poder falar sobre cada uma dessas vozes, porque muitas vezes nós estamos ouvindo essas vozes e nós nem estamos percebendo, né? Então hoje, falando a respeito da voz da maioria, é interessante, porque já nesse versículo a gente já vê uma diferença. Que os maus conselhos, os maus hábitos sempre vêm de uma maioria. E a gente percebe aqui, porque no verso 1, quando ele fala dos cuidados, ele usa sempre no plural, né? Que ele fala assim, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, no plural, nem se detém no caminho dos pecadores, no plural, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, também está no plural, ou seja, já dá um entendimento de que é muita gente. Já dá um entendimento de que é muita gente que convive conosco, que tem esses hábitos e que nós devemos tomar cuidado e muitas vezes nos afastar, né? E quando ele vai falar de Deus, Deus é um, né? Então, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Acabou o plural, agora é singular, né? O seu prazer está na lei do Senhor. Então, e na sua lei medita de dia e de noite. Então você vê que acabam as pluralidades, acaba o plural e vem o singular, que é o Senhor. Então, ele não vai dizer assim, ó, tais pessoas não escute e tais pessoas escute. Não, ele diz assim, ó, quem tem esses princípios, você não deve estar sendo influenciado por eles. Agora, você quer alguém para de fato te influenciar? Essa pessoa tem nome e o nome dele é Deus. O nome dele é Senhor. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é Jesus Cristo. Ele é quem deve influenciar
a sua vida. E numa questão de quantidade, ele é minoria, é uma pessoa só, né? A não ser que a gente for aqui pensar na Santíssima Trindade, 3 pessoas, mas é um único Deus, é um Deus. Então, uma pessoa. Então, na questão de quantidade, ele é minoria. Por isso mesmo a gente vai trabalhar essa questão da maioria e perceber algumas diferenças aqui que a gente nota tanto na Bíblia quanto no nosso dia a dia, na nossa vida no dia a dia. E dentro disso, a gente vai perceber o quê? Nós temos uma dificuldade. O ser humano tem uma dificuldade e nós não estamos fora disso. Não é porque a gente é crente, não é porque nós somos cristãs, que nós estamos fora disso. O fato é que no nosso mundo, no mundo que nós vivemos, nós queremos atrair as pessoas. Nós queremos trazer as pessoas para perto. E nós tomamos muito cuidado para fazermos coisas que apenas façam com que as pessoas se atraiam a nós, né? Então a gente fica tomando cuidado para não afastar pessoas, né? Então, não vou fazer isso porque isso pode afastar as pessoas. Ou se a gente pensar ainda mais, se a gente for um pouquinho para o lado das redes sociais, por exemplo, aí mais ainda. Por quê? O que a gente posta, né, na internet? A gente posta coisas para, muitas vezes, não digo assim que é para agradar as pessoas, mas a gente geralmente posta coisas boas, coisas que a gente quer fazer com que as pessoas sejam atraídas para isso, né? Então a gente está sempre em busca de atrair as pessoas para perto. E uma verdade, né? O que a gente quer, né? O que as pessoas querem? As pessoas querem ser aceitas. As pessoas querem um lugar na mesa, querem um lugar à mesa, querem reconhecimento, né? Então, isso é um fato da nossa vida, do nosso dia a dia. As pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem ser aceitas, né? As pessoas querem um lugar na mesa. Se a gente pensar assim na escola, por exemplo, né? Principalmente se a gente pegar aqueles filmes, né? Clichês, principalmente esses filmes clichês americanos, aonde um novo estudante ou uma nova estudante chega numa nova escola ou numa nova universidade, ele vai encontrando os grupinhos, né? E principalmente eu já imagino aquela cena, né? Dele chegando com a bandeja de comida no refeitório, sabe? Essa cena assim, bem clichê dos filmes. Então a pessoa está chegando com a bandeja de comida no refeitório e ela começa a olhar para as mesas e pensando assim, aonde eu vou sentar? Né, com quem eu vou sentar, onde eu consigo um lugar para sentar. E eu não quero sentar numa mesa vazia, eu quero sentar com pessoas. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de viver com pessoas. E muitas vezes o que acontece? As pessoas começam a querer ficar parecidas com as outras pessoas para conseguir esse lugar na mesa, para conseguir se sentar com essas pessoas, né? Então isso é muito comum. E é um cuidado que nós precisamos ter. Por quê? Porque muitas vezes, para poder ser aceito naquele lugar, com aquelas pessoas, muitas pessoas acabam sendo influenciadas por elas, né? Por essa pequena maioria, né? E acabam se tornando iguais a ela, né? E acabam se contaminando muitas vezes com elas. Então, é um fato da vida em que muitas pessoas têm se transformado em outras pessoas para que possam se sentir aceitas, para que possam alcançar algum reconhecimento ou simplesmente para que possam sentar à mesa de alguém, para que possam estar perto de alguém. E muitas vezes não é nem mentiras, né? Muitas pessoas acabam mentindo para fingirem ser alguém que não são ou acreditarem em algo que não acreditam para poder estar perto. Em outros casos, as pessoas até têm verdades em si mesmas, mas isso acaba não se refletindo na sua vida porque acabam apagando isso para poder participar ali da vida de alguém, do grupo de alguém. Então, infelizmente, muitas pessoas têm deixado de ser verdadeiras, têm deixado de ser legítimas
para poder agradar um grupo maior, para poder agradar uma maioria e seguir uma maioria, para poder se sentir parte disso, né? Então acabam o quê? Seguindo a maioria, né? Acabam seguindo a multidão, no caso, né? E aí vamos para a palavra, né? Para a palavra nos ensinar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 a 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 a 6. Diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Paulo falando aos irmãos da igreja de Tessalônica, né, na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 a 6. E Paulo sendo muito direto aqui, dizendo: a gente não fala, a gente não prega para agradar as pessoas. A gente prega para agradar a Deus. É fato que nós servimos as pessoas, mas nós servimos as pessoas baseados na vontade de Deus e não na vontade das pessoas. Então nós não vamos falar para agradar as pessoas, né? É até interessante porque ele usa aqui alguns termos bem que a gente poderia usar muito facilmente no dia de hoje, né? Quando ele diz assim: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Ou seja, eles não pregam para tentar agradar, não pregavam, né? Paulo não pregava, ou mesmo os apóstolos não pregavam para tentar agradar as pessoas, para tentar atrair as pessoas pelo discurso ou pela mensagem. Ou as pessoas eram atraídas pela verdade, ou então era melhor que elas não fossem atraídas. É basicamente o que Paulo está dizendo aqui. Ou você é atraído pela verdade, ou é melhor que você não seja mesmo atraído. Porque a verdade, ela é uma só. Nós recebemos a verdade e nós transmitimos a verdade. Se eu falar algo com a intenção apenas de atrair as pessoas, de trazer as pessoas para perto, eu provavelmente vou cair no erro de acabar desviando a verdade bíblica. Porque nós vamos ver daqui a pouco, a verdade bíblica, ela é maravilhosa e, ao mesmo tempo, confrontadora. Ela confronta, né? Então, ela se nós pegarmos, né, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é incrível. Para aqueles que creem, ela é maravilhosa, né? Mas ela confronta. Ela vem diretamente, ela vem em confronto, né, com a nossa vida pecaminosa, com nossas vontades, muitas vezes, que são carnais. Então ela vem de encontro, ela vem para confrontar as nossas vidas, né? Se nós entendemos que isso é para o nosso bem, então nós vamos entender que a palavra é incrível, ela é maravilhosa. Agora, se nós não tivermos esse entendimento, a gente vai ver muito mais o confronto da palavra do que a vontade de Deus, de que nós sejamos guiados por Ele, por amor, para que nós possamos alcançar o prêmio maior, que é a salvação. Em em Gálatas, também Paulo, só que agora aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Isso aqui é muito incrível. E aqui a gente tira uma grande lição de observarmos as pessoas e vermos de fato quem é servo de Cristo. Vermos de fato quem está servindo a Deus de verdade. Porque Paulo, ele fala com todas as letras aqui aos Gálatas: se eu estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Deus. Eu não seria
servo de Cristo. É pesado, é forte isso daqui, é muito forte. Não é que Paulo não gostasse das pessoas, pelo contrário, ele amava as pessoas. E amava tanto que ele sabia que só a verdade traria libertação e salvação. Ele sabe que só a verdade pura, ela é que traz salvação e traz libertação. Que uma verdade disfarçada, que uma meia-verdade não vai trazer salvação, porque não vai estar direcionando as pessoas de fato para o caminho, para Deus. Amém? E João, capítulo 4, versículo 34, o apóstolo João diz assim: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O próprio Jesus Cristo falando: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus confirmando a mesma coisa que Paulo disse, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu não estou aqui para fazer a vontade das pessoas. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Se, atendendo à vontade do Pai, eu agrado as pessoas, ok. Agora, se atendendo à vontade do Pai, eu desagrado as pessoas, ok também. Porque a meu alimento, ou seja, a minha motivação, né, o que Jesus quis dizer com o meu alimento? A minha motivação é essa. O que me move, o que me faz levantar todos os dias e servir o Pai, é isso. Essa é a minha motivação. É agradar o Pai. Esse é o meu alimento. É isso que me faz ser eu, é esse o meu chamado, essa é a minha missão. Fazer a vontade do Pai. Se fazendo a vontade do Pai eu agrado as pessoas, ok. Se fazendo a vontade do Pai eu não agrado as pessoas, ok também. E esse é um princípio que as pessoas, a maioria das pessoas, e olha aí a voz da maioria, é um princípio que a maioria das pessoas não quer nem saber. A maioria das pessoas não quer saber disso. As pessoas querem, muitas vezes, fazer de tudo para tentar agradar o máximo de pessoas. Só que muitas vezes a gente não vai. E a gente precisa ter essa consciência. É claro que precisa existir equilíbrio. Né? Equilíbrio sempre, mas não é o equilíbrio entre o bem e o mal, não é isso. A gente precisa ter discernimento, porque a palavra diz que nós precisamos dizer a verdade, mas a verdade em amor. Então nós temos que tomar cuidado, não é aquela coisa também da arrogância. Se é verdade tem que dizer e acabou e é isso, não é por aí. O que nós não podemos é negociar os nossos princípios, ok? Assim como, por exemplo, aconteceu com Pilatos, né? Nós temos Pilatos e eu quero aqui fazer um diferencial. Vou ler 2 textos rapidamente para a gente usar esse exemplo de Pilatos. Pilatos, ele ouviu 2 vozes, ok? Nós vamos chamar a primeira voz de voz divina e nós vamos chamar a segunda voz da maioria, ok? A primeira voz que nós vamos citar está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19. Então, Mateus 27, 19 diz assim: E, estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Então, Pilatos foi orientado pela sua esposa a não condenar Jesus, a não se envolver nesse conflito, a dar um jeito nesse conflito, de forma que ele não julgasse Jesus ou que ele inocentasse Jesus. É claro que o texto abre margem para interpretação, mas nós podemos entender que a esposa de Pilatos, ela estava falando sabiamente para Pilatos, para que ele prestasse atenção, porque o termo que ela usa para se referir a Jesus é incrível, porque ela diz assim: não se envolva com esse justo. Ou seja, ela já está dizendo, ele é inocente. Quando ela chama Jesus de justo, ela obviamente está declarando a inocência de Jesus. Então ela está dizendo, quando ela diz para Pilatos:
não se envolva com esse justo, ela automaticamente está dizendo, ele é inocente. Você é o cara que julga. Você é o cara que julga. E eu já estou te dizendo, ele é inocente. Então, Pilatos recebeu a voz divina, primeira voz, que foi uma voz divina, porque ela veio, né, dentro de um sonho que ela teve, demonstrando ali a inocência de Jesus. E a segunda voz, que eu disse que vamos chamar de voz da maioria, que está no Evangelho de João, está retratado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 12, que diz assim: a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então nós temos aqui um paralelo. De um lado, uma pessoa, a esposa de Pilatos, falando algo para ele, dizendo: esposo, ele é justo, ele é inocente. E do outro lado, uma maioria, uma multidão gritando: crucifica-o, condena ele, né? Gritando. E geralmente a maioria faz isso, grita, faz barulho, né? Geralmente uma maioria faz isso. Então, nós já sabemos o contexto, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Pilatos, ele acaba se deixando levar pela maioria. Apesar dele ter sim ouvido a esposa, porque Pilatos diversas vezes ele tenta absolver Jesus. Ele tenta inocentar Jesus. Por diversas vezes ele tenta. Só que ele acaba sendo vencido pelos gritos da multidão. Ou seja, ele acabou sendo vencido pela voz da maioria. Ele acabou dando mais ouvidos à voz da maioria do que à voz de Deus, a voz inspiradora, a voz divina. Acabou sendo abafada, né, pela voz da maioria. Bom, se nós usamos um exemplo de quem ouviu a voz da maioria, vamos usar um exemplo aqui, um paralelo também, porque nós temos aqui dois homens chamados Josué e Caleb, e nós conhecemos muito bem esse contexto, né? De quando Moisés envia os 12 espias para a terra de Canaã para poderem observar a terra. E ele falou: vai lá vocês 12, vão lá, observam e venham e nos prestem um relatório. Josué e Caleb eram 2 dos 12, foram para lá e quando voltam, eles então vão prestar conta. E nós sabemos, já conhecemos muito bem essa história. 10 dos homens, ou seja, dos 12, tirando Josué e Caleb, os outros 10 disseram: não rola, não dá para a gente entrar lá. O povo é muito forte, é muito poderoso, e não dá. Nós somos como gafanhotos, foi o termo que eles usaram, né? Nós somos muito pequenos perante eles. Então, esquece, não dá para entrar. A Bíblia diz que Caleb mandou eles calarem a boca, né? E Josué ali concordando com Caleb. Então eles disseram: gente, tudo o que Deus disse que a terra ela é de fato. É uma terra maravilhosa, que tem frutos enormes, é uma terra muito produtiva, é uma terra muito boa, e Deus está com a gente. Vamos para cima, né? E aí o que aconteceu? Nós temos ali 10 homens dizendo não, não vamos, e 2 homens dizendo vamos. Quem ganhou? A maioria venceu. Por quê? O povo ouviu os 10, ao invés de ouvirem os 2. Novamente, nós temos aqui a voz divina representada por Caleb, né? Ali nós sabemos que Josué acompanhou o pensamento de Caleb, apesar de que a Bíblia relata Caleb dizendo, né? Foi Caleb que falou, mas Josué concordava com Caleb. Então nós temos ali 2 homens, uma minoria, falando através de uma voz divina, ou seja, acompanhando o pensamento de Deus. E nós temos 10 homens, uma maioria, que se acovardou, que olhou para a situação e se acovardou. E depois toda a multidão acaba votando, né, pelos 10, acompanhando aqueles 10. E, por fim, eles não
entraram em Canaã. Nós sabemos a consequência de tudo isso. Eles ficaram rodando o deserto 40 anos e lá na frente a gente sabe já o resultado. Daqui a pouco eu volto, porque o resultado é no final aqui da nossa ministração. O fato é que nós precisamos aprender a abrir mão de muitas coisas. Porque para que a gente possa se desviar da maioria, né? Para que a gente possa se desviar dessa voz que grita, dessa voz de maioria, e seguirmos no propósito correto, que muitas vezes vai ser solitário ou minoria, né? A maioria das vezes em que nós lutarmos pela verdade, formos de fato verdadeiros, nós, na maioria das vezes, nós seremos solitários ou minoria, como nós podemos ver tanto em muitos relatos bíblicos, como também no nosso dia a dia, né? A gente vai perceber muito isso. Adolescentes, jovens e adolescentes, que muitas vezes têm vergonha de se expor na escola ou na faculdade, demonstrando seu testemunho cristão, justamente por causa do testemunho da maioria, né? Ou muitas vezes homens e mulheres que não expõem publicamente a sua fé no seu trabalho, aonde trabalha, pelo mesmo motivo. Muitas vezes é para não acabar servindo de chacota ou algo do tipo. E muitos até justificam dizendo assim, não, é porque hoje as igrejas estão envergonhando o evangelho. Bom, mas eu tenho que te lembrar uma coisa, você é igreja. Você é a igreja. Igreja não é placa, igreja não é denominação. Se denominações estão envergonhando o evangelho, se denominações estão envergonhando a igreja de Cristo, isso é problema das denominações. Eu e você, como igreja do Senhor, nós temos que ser cara e boca de Cristo. Nós temos que ser o rosto e a boca de Cristo. E nós temos que fazer o nosso papel, e nosso papel bem feito, mesmo que nós sejamos minoria, como seremos. Na maioria das vezes, nós seremos minoria. Mas vou lembrar vocês que sempre foram as minorias que transformaram o mundo. Sempre foram as minorias que fizeram a diferença. Sempre foram, tá? Mateus capítulo 10, versículos 34 a 39, diz assim. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 39, diz assim: Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Como eu disse, nós temos que estar dispostos a abrir mão de coisas para podermos andar dentro daquilo que Deus espera da vida de cada um de nós, dentro daquilo que Deus espera que cada um de nós façamos, né? Nesses discursos rígidos de Paulo, ou de Pedro, ou de João, ou de tantos outros, muitas pessoas acabavam se afastando deles. Muitas pessoas acabavam se afastando deles, porque eles eram firmes, né? Eles iam direto, eles iam sempre firmes dentro dos seus princípios, dentro dos seus propósitos. Eles não abriam mão daquilo que Deus havia estabelecido, né? E por conta disso, obviamente, muitas vezes as pessoas acabavam se afastando, mas isso não mudava eles. Isso não fazia com que eles mudassem suas estratégias, como hoje nós vemos muito. Pessoas mudando suas estratégias, mudando suas formas, mudando as coisas. Por quê? A fim de agradar as pessoas, a fim de atrair as pessoas.
Como se a gente juntasse um monte de gente num lugar e estivesse agradando a Deus. Se o propósito não estiver correto, se o trabalho não estiver correto, se aquilo que estiver sendo levado e aquilo que estiver sendo deixado para as pessoas não estiver correto, não vale de nada. Não vale absolutamente de nada. E como a gente viu aqui, muitas vezes as pessoas com que nós vamos ter que enfrentar não são nem as pessoas de fora, são muitas vezes até as pessoas mais próximas de nós. São até mesmo as pessoas de dentro de casa. Né? Muitas pessoas até confundem esse texto achando que, por amor de Deus, eu abandono todo mundo. Não é isso que Deus quis dizer. Mas ele está dizendo assim, eu não vim trazer paz, mas espada. E nós temos que lembrar que a espada é o símbolo da palavra, é o símbolo da Bíblia. Né? Então, como eu disse para vocês, se a palavra for dita e ela entrar num coração de forma tranquila, então ela vem como paz. Agora, se a palavra for dita e ela não entrar de uma forma tranquila, é espada. É espada. Aí, como a própria palavra diz, ela é tão afiada a ponto de separar medula, enfim, ela é meticulosa. Ela é meticulosa. Se ela encontrar um coração aberto, vai ser tranquilo. Agora, se ela encontrar um coração pesado, ela vai vir moendo. Ela vai vir moendo. Né? Então, quando Jesus fala, eu não vim trazer paz, mas espada, ele está dizendo, a espada, a palavra, ela é direta, é a verdade. Né? Ela é a verdade. Doa quem doer, vamos dizer assim. Mas é para quê? É para o bem de cada um. É para o bem de cada uma. Por quê? É para gerar transformação, é para gerar vida nova. E essa vida nova não é uma vida tranquilinha e confortável. É uma vida renovada. É uma vida que vai trazer uma paz que não se pode explicar. Como eu já falei anteriormente em outras ministrações, nós recebemos uma paz de Deus em momentos terríveis da nossa vida, como eu estou vivendo aí já há algum tempo, mas eu sinto uma paz tremenda na minha vida e que eu não consigo explicar. Como eu consigo estar em tanta paz com tantas coisas que eu estou passando, que eu já passei e que eu estou passando. Mas é a paz que Deus me oferece. Né? É o benefício de estar vivendo a palavra de Deus. É poder viver uma paz num momento em que a maioria das pessoas não conseguiriam experimentar essa paz passando pelo que eu estou passando, por exemplo. Né? Então, Jesus disse que as pessoas que nós enfrentaríamos, elas estariam em todas as partes. Né? E isso já demonstra o que? É uma maioria. Né? Já dá esse entendimento. Por que elas estão em todas as partes? Porque são maioria. É a maioria das pessoas. Né? Infelizmente, é a minoria das pessoas que de fato ouvem e seguem a Deus. É uma minoria. Então, Jesus já nos deixa essas informações, ele já nos deixa essa dica. Olha, vocês enfrentarão pessoas de todos os lados, de todas as partes. Por quê? Porque são a maioria. Então, para onde você for, para onde você olhar, você vai encontrar pessoas que provavelmente te enfrentarão. Então, use com sabedoria a palavra, né? Porque ela, de fato, ela confronta, porque ela traz princípios, ela traz valores, ela traz prioridades. Né? A palavra traz princípios, ela traz valores, ela traz prioridades. Por isso mesmo é que nós enfrentamos, né, tantas pessoas. Porque as pessoas não querem ser confrontadas com seus princípios, valores e as suas prioridades. Né? Mas, como eu disse para você, ela também tem que ser usada com sabedoria. Não é simplesmente chegando e tacando as coisas para as pessoas. Nós temos que usar de discernimento, nós temos que usar de sabedoria, porque no fim das contas, o nosso maior objetivo é ganhar vidas, é ganhar pessoas. Né? E a gente não vai ganhar ninguém batendo nos outros. Né?
Então, tem que ter um equilíbrio, né, entre trazer a verdade, trazer com amor, sem tirar, né, a verdade pura da palavra, mas ao mesmo tempo trazendo algo que conforte a vida das pessoas, mesmo que isso vai também trazer um confrontamento para as pessoas. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 18: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É engraçado que ele já começa assim, né? Se possível, no que depender de vocês. Então depende de nós fazermos a diferença. Como eu disse, nós somos minoria quando nós caminhamos corretamente na palavra de Deus. Nós somos minoria, isso é um fato, né? Nós somos minoria, mas cabe a nós mesmos fazermos a diferença. Cabe a nós fazermos a diferença. Quem caminha com Deus faz a diferença, mesmo que seja a um alto custo, mesmo que seja com muita dificuldade. Os nossos valores, eles não podem ser negociados, né? Nós não podemos negociar os nossos valores, como Jesus mesmo não negociou os seus valores. Lá em João capítulo 6, é um texto que eu gosto de citar, porque é um texto ali que demonstra uma firmeza incrível de Jesus. Eu vou ler aqui os 66 até os 68 de João capítulo 6, versículos 66, 67 e 68. Diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Bom, Jesus estava pregando para uma multidão, só que a multidão estava achando a pregação, a mensagem de Jesus pesada, difícil. Por quê? Porque estava confrontando. Era verdade. Estava confrontando. E Jesus percebeu que estava incomodando eles. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não recuou. Como muitos fazem hoje, quando percebem que as pessoas estão ficando incomodadas, começam a querer amenizar a palavra, começam a querer a mudar o discurso, né? Mudar a palavra para poder agradar um pouquinho, para as pessoas gostarem do que está sendo dito. Jesus fez o contrário. A palavra diz, alguns versículos antes desse que eu acabei de ler, a palavra diz que Jesus deixou a pregação ainda mais dura, deixou a mensagem ainda mais dura, o discurso dele endureceu ainda mais. Jesus, percebendo que eles estavam incomodados, ele endureceu ainda mais a palavra, porque ele não recuou, ele estava dizendo a verdade. Então ele não recuou, ele disse: eu não vou negociar meus valores, não vou negociar meus princípios, a verdade é a verdade. E as pessoas precisam ser transformadas pela verdade. E todo mundo foi embora, ficou ali só os 12 apóstolos. E Jesus vira para os 12 e ainda diz assim: olha, todo mundo foi embora, vocês não querem ir embora também? É incrível, né? Porque se fosse a gente, né, nos dias de hoje, provavelmente ia dizer assim: ui, ainda bem que vocês 12 ficaram, né? Pelo menos vocês 12 ficaram. Não, Jesus virou para os 12 e falou assim: e vocês? Tem certeza que vocês querem ficar? Vocês não querem ir embora? Todo mundo foi embora, vocês não querem ir embora com eles? Jesus nunca foi levado pela maioria. Jesus nunca foi levado pela maioria, pela influência da maioria. Jesus nunca se iludiu com multidão. Ele nunca se iludiu com seguidores. Ele nunca se iludiu com curtidas. Jesus tinha em mente o seu propósito, a sua missão, a sua verdade. Jesus era minoria. Os discípulos eram minoria. E eles se manteram fiéis. O que Jesus queria ali não era muita gente atrás dele. O que ele queria ali era saber quem era verdadeiro com ele. Ele queria saber ali, Jesus queria saber ali com quem ele podia contar de verdade. Então era necessário que ele endurecesse o discurso para ele saber com quem ele realmente podia contar. Jesus era minoria. E olha a diferença que ele fez. Os discípulos, depois de Jesus,
também eram minoria. E olha a diferença que eles fizeram. Olha a diferença que eles fizeram. Aí eu quero lembrar de Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles eram a minoria. Aí talvez você possa dizer assim, ah, mas eles foram vencidos. Não, eles não foram vencidos. Porque eles permaneceram firmes, eles não negociaram seus princípios, eles não negociaram suas prioridades, eles não negociaram seus valores. Porque 40 anos depois daquele episódio, eles ainda estavam firmes na mesma ideia e nos mesmos princípios. Tanto é que Deus falou para Moisés, só esses dois vão entrar. De todos os adultos que saíram do Egito, só esses dois vão entrar na terra prometida. Por quê? Eles eram a minoria, mas eles não negociaram seus valores. Eles não negociaram seus princípios, eles não negociaram suas prioridades. Eles foram firmes e fiéis a mim. E por conta disso, eles vão receber a bênção. Eles vão receber a recompensa. Porque quem se mantém firme com Deus pode ser a minoria, pode ser ridicularizado, pode ser menosprezado, pode servir de chacota, mas vai ser recompensado por Deus. Nós somos inspirados pelas pessoas que andam na contramão. Me diga você o nome de um dos 10 que estavam com Josué e Caleb, um dos 10 espias. A gente sempre diz que foram 12 espias que foram espiar Canaã. A gente sempre fala, foram 12 espias. E a Bíblia cita o nome dos 12 espias. Eu desafio você a me dizer o nome de um dos espias, a não ser Josué e Caleb. Se você não for correndo na Bíblia pesquisar, eu tenho certeza que você não vai me dizer o nome de um dos 10. Sabe por quê? Porque quem não faz a diferença não é lembrado. Quem segue a multidão não é lembrado. Pode até ser aceito pela multidão, mas só se torna parte da multidão. Quem segue a multidão, quem ouve a maioria, quem segue a maioria, só se torna parte da maioria, não é lembrado. Sabe por que nós lembramos de Josué e Caleb? Porque eles não ouviram a voz da maioria. Eles ouviram a voz de Deus e permaneceram firmes na voz de Deus. Sabe por que a gente lembra de Paulo? Sabe por que a gente lembra de Pedro? Porque eles não ouviram a voz da maioria. Mesmo sendo presos, mesmo apanhando, mesmo sofrendo todo tipo de perseguição, eles não negociaram seus princípios, seus valores e suas prioridades. São essas pessoas que nos inspiram. Não adianta, a gente ser inspirado por pessoas que foram minoria nos seus tempos e nós queremos fazer diferente. As pessoas que nos inspiraram são pessoas que fizeram a diferença. E fizeram a diferença porque não seguiram a maioria. Fizeram a diferença porque foram pessoas únicas. Únicas. Foram pessoas que andaram na contramão da grande maioria. E outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: Jesus não perde ninguém. Porque talvez a gente pense assim, mas se eu for muito firme, eu perco a pessoa e aí Jesus está perdendo a pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não perde ninguém. É a pessoa que perde Jesus. Quem decide não seguir Jesus é ele que está perdendo Jesus. Jesus não perdeu a pessoa. É a pessoa que está perdendo. Foi a pessoa que perdeu Jesus, não foi Jesus que perdeu a pessoa. Jesus deixou claro, o caminho de Deus, ele é estreito. O caminho para o céu, ele é estreito. Ou a pessoa decide andar por esse caminho estreito, e deixa eu falar uma coisa para você. Num caminho estreito, multidão não caminha.
Num caminho estreito, maioria não anda. É a minoria que anda. Maioria anda em caminhos largos, que a Bíblia diz que não é o caminho de Deus. Que os caminhos largos, o caminho largo não é o caminho de Deus. É justamente o caminho que a maioria anda. É justamente o caminho que a maioria resolve seguir. Por isso mesmo, Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para a gente encerrar aqui, Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, talvez um dos textos preferidos meu da Bíblia, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço, ou em outra versão diz, eu rogo, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões do mundo, ou seja, a maioria, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, nesse texto, ele está dizendo claramente: não sigam a multidão, não sigam a maioria, mas sejam renovados e vivam uma vida que sim, vai exigir sacrifício, mas que vai ter recompensa. No primeiro versículo ele diz: se sacrifiquem. Sim, tem sacrifício seguir a Deus. Mas aí no versículo 2 ele diz: mas tem recompensa. Quem deixa de seguir a maioria, quem deixa de ouvir a voz da maioria para ouvir a voz de um, que é Deus, esse recebe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, recebe a recompensa por caminhar e por se sacrificar, né, por de fato andar na contramão do sistema, na contramão da sociedade, na contramão do mundo ou da sociedade mundana, né? Que é a maioria que grita. Enquanto a maioria está gritando para fazermos algo, Jesus está sussurrando: faça o contrário. Faça o contrário. Faça a diferença. Não ande com a multidão. Faça a diferença. Aqueles que se sacrificam, eles são recompensados e eles são lembrados. Lembre-se disso. Deus te abençoe. Fecha os